Fala amigos! E aí, tudo certo? Como vão? Tudo bem? Tudo jóia? Prazer reencontrá-los aqui, né? Hoje para continuar mais uma aula e mais um vídeo da nossa trilha de conhecimento. Espero que estejam gostando aí. E é isso. Atualmente não estou conseguindo postar mais tanto como gostaria, né? Surgiram muitos compromissos e muitas coisas, mas o nosso hobby, aqui, nossa diversão, né? Continua, né? Então vamos manter a nossa sequência. Pelo menos uma vez por semana estarei aqui. Tentarei duas, mas vamos lá, né? Eu ainda não pensei em nenhum título específico, né? Para esse tema. Mas basicamente a gente pensar um pouquinho, né? Seguir, obviamente, essa sequência que nós estamos dando, né? De temas e tal. Para pensarmos se de fato, né, esses comportamentos que a gente já, e obviamente, né, estou contando que vocês já tenham assistido, né, as últimas aulas e tal, pra gente poder entender, né, a sequência, né, não, que esse vídeo não seja perdido, né, você tenha apenas aberto e assistido, mas que existe esse conhecimento, porque a trilha de conhecimento, ela é basicamente isso, né, a gente ter conhecimentos que se complementam, beleza? Então a gente pensar que, cara, por exemplo, pessoas, né, que têm vícios, né, que têm adições, a gente já falou bastante sobre isso, vocês já estão carecas de saber, né, sobre como funciona, mas como funciona tratamento de internação, por exemplo, né? Então, essa pessoa tinha um comportamento que tinha uma recompensa dopaminérgica muito alta, muito forte, digamos assim, né? Então, ela vai para um lugar, ela vai para um ambiente em que ela perde esse estímulo, né? Ela para de receber ah, esse estímulo forte, ela para de receber essa recompensa, né? E nesse momento específico, o sistema dela está muito adulterado. Então, o sistema começa, né, a ter uma transformação, né? A pessoa começa, obviamente, a ter essa vontade, né? De voltar pra ter, porque como a gente já tinha conversado sobre isso, né, o sistema fica adulterado e a pessoa não consegue mais sentir nenhuma recompensa, nenhum resultado, a não ser daquela fonte específica, né? Então, esse sistema dessa pessoa, ele começa a se adulterar, né? Ele começa a se restabilizar. Então, como eu já tinha comentado antes, né, o sistema de recompensa ele jamais volta, né, para o estado original dele. Ele é como se fosse uma marca, né, dentro do nosso cérebro que ele sempre vai saber aonde esteve, né, esse sistema, ele sempre vai saber a recompensa que teve num determinado momento que a pessoa estava usando esse tipo de substância. Então, apesar que o nosso sistema ele é maleável, a gente consegue mudar muito, né? Uh, existem essas marcas que tornam muito mais difíceis, né, as coisas. Então, qual que é a questão, né? Que, por exemplo, quando a pessoa tá nesse processo e acontece isso, ela diminui, né, esses comportamentos é, de recompensa absolutamente altos, né, extremamente altos, e ela começa a ter uma sensibilidade maior, né, dentro do sistema dela. Né? Então esses são os primeiros passos para fazer uma regeneração, uma mudança positiva, de fato, né? Então, qual que é a ideia? É que para as pessoas em geral, sem ser pessoas, por exemplo, que têm esses problemas específicos, funciona dessa maneira também para nós, sabe? Uh, nós temos esses comportamentos, essas coisas que nos fazem mal, de certa forma, uh, que muitas vezes acabam atrapalhando a gente de alguma forma, de alguma maneira. A maneira com que a gente faz para tentar regular o nosso sistema novamente é perder esse estímulo, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito vício em redes sociais, muito vício em vídeos ali, sabe? Essas coisas que dão recompensas muito rápidas para nós. A maneira com que a pessoa vai fazer para regular o seu sistema de novo é perder esse estímulo do ambiente, é perder essa questão de ficar
de ficar em contato, né, sobre esse comportamento. E o sistema dela, querendo ou não, ele vai se regulando e a pessoa, cara, vai sentir vontade de fato, né? Café, por exemplo, pessoas que são viciadas em café também sentem isso, né? O corpo, além do sistema desejar muito isso, vem alguns outros problemas, como dor de cabeça, enfim, mal-estar, né? Então, cara, o corpo sempre vai se lembrar, a mente sempre vai se lembrar desse estado que esteve, mas é possível regular de uma maneira com que a pessoa consiga viver saudável, né? Mas como eu sempre falei, a pessoa vai sempre ter que ter cuidado, né? Para não voltar com o uso da substância, com o uso do comportamento, que vai dar uma recompensa muito forte ou muito rápida, né? Dentro do que a pessoa de fato recebe, né? Do que ela faz o comportamento para receber esse estímulo, né? Então, até talvez um momento mais reflexivo, né? Da gente pensar que, que nós temos que ter cuidado com os nossos comportamentos, né? Temos que ter cuidado com aquilo que a gente faz. Porque nosso sistema, ele é muito sensível e ele é fortemente marcado, né? Por, por aquilo que a gente vivencia, por aquilo que a gente experimenta. Então, toda atitude vai ter uma consequência. E às vezes a gente não pensa nesses pormenores, né? A gente acha que as coisas ao longo prazo não nos trazem essas recompensas, né? Esses, digamos assim, resultados negativos, né? De uma forma secundária. Mas tudo que a gente faz, o nosso cérebro ele interpreta de uma maneira, né? Com as substâncias que são soltas, né? Nas fendas sinápticas de um resultado de alguma coisa que a gente faz. Então esses resultados colocados de muitas vezes repetidas vão ter uma mudança fisiológica dentro do nosso cérebro, né? Então isso que é uma visão interessante da gente pensar que sempre que a gente faz alguma coisa e no outro dia a gente tá bem ou não aconteceu nada, o nosso cérebro não é assim que ele funciona, sabe? Tudo para ele é uma marcação, tudo para ele é um resultado, né? Então se esse resultado for, entre aspas, né, bom para ele, ele vai querer repetir e você vai tender a repetir esse comportamento, mesmo às vezes você não querendo fazer, sabe? E, cara, hoje em dia, o nosso mundo, eu sei que não querendo ter algum juízo de valor, mas hoje em dia nós, de fato, temos um mundo que ele recompensa, né, muito, muito rápido, né? Se perderam muitos costumes de atividades intelectuais, de planejamento, de organização, de pensamento lógico, e hoje em dia nós temos tendo recompensas muito altas, ou recompensas muito rápidas, ou recompensas que não exigem esforço para obter um resultado positivo para o nosso sistema de recompensa, né? Então, cara, por isso que hoje em dia é tão difícil nós planejarmos, é tão difícil a gente fazer alguma coisa que a recompensa não tá logo em seguida, mas uma recompensa que vai vir no futuro, algo que de fato vai nos agregar, né? E como vocês entenderam, né, pelo aquilo que a gente conversou agora, muitas vezes não é culpa das pessoas de fato, né? Os sistemas que elas têm são muito alterados, né? Então é muito difícil você lutar contra um sistema alterado, contra uma cadeia de substâncias que está fazendo você desejar aquilo, né? Então, pô, por que que eu não consigo fazer tal coisa? Por que que eu não consigo deixar de fazer tal coisa? Por que que, enfim, tem coisas que me atrapalham que eu não queria mais fazer? Exatamente por isso, né? Porque seu cérebro já se acostumou com esse resultado para ele, né? Com essas substâncias que se geram pelos comportamentos que você toma e, enfim, tenta sempre, enfim, né? Te influenciar, né? Para a gente poder entender, para você repetir esse comportamento, né? Então, essa é a ideia, né? Porque que muitas vezes é difícil tomar alguma decisão específica ou deixar de fazer alguma coisa específica, é porque nosso cérebro já tá não contaminado, né? Mas já está muito acostumado, eu acho que é a palavra certa, com esse estado, né? Que ele está atualmente. Então, pra gente entender, né? Como
como é necessário a gente cuidar muito dos nossos comportamentos, né? E tentar entender como a gente é empurrado, né, contra a parede para tomar más decisões, para consumir coisas que não vão nos agregar em nenhum sentido, sabe? Na verdade, nem dizer não vai me agregar, mas sim vai me prejudicar em um âmbito que muitas vezes eu não consigo entender, né? Então, é isso. E aqui eu espero que a gente consiga falar mais um pouquinho sobre esses assuntos, né? Acredito que uma coisa leva a outra pra gente poder entender. Então, que, que isso tudo se conecte, a gente consiga entender como é que funciona todos os nossos comportamentos e pensamentos dentro do nosso sistema, certo? Hoje não vou me prolongar, vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se puder deixar um gostei, se puder compartilhar também com alguém que precisa saber disso, para alguém que acha interessante. Puder também deixar um comentário aqui do que gostou, do que uma opinião aí que você tem para dar, né? Isso me ajuda muito e eu vou agradecer profundamente. Muito obrigado, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, até lá, um abraço.